É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Querido, que tal sexta-feira à noite? A loira linda e gostosa fez um beicinho caprichoso, mas Eva não caiu na armadilha e continuou fazendo o que estava fazendo o dia todo, examinando toda a papelada do restaurante. Eva estava orgulhoso de que sua criação, o Velvet, não saísse do ranking dos melhores lugares da cidade, incluindo os de revistas e críticos internacionais. Eu lhe disse que estou ocupado. Continue ocupado, disse ele, desperdiçando as últimas gotas de paciência com o amigo. Droga. Como as coisas podem dar errado quando tudo está perfeito no papel? Seria fácil acreditar que alguém estava lançando um feitiço sobre ele. Em princípio, estava claro que as coisas não estavam indo mal, mas Eva percebeu que estava colocando a fasquia muito alta. Porque a perfeição não existe. Vá ao salão de beleza ou faça compras, disse ele. Acabou o dinheiro do seu cartão, querida? Ele olhou para cima, estendeu a mão e deu um tapinha na coxa dela, que estava coberta de seda escarlate. Hoje ela estava usando o vestido que ele particularmente gostava de vê-la. Mas ela ainda não podia se dar ao luxo de tal fraqueza. Por favor, faça a gentileza de se mover. Você está sentada nas receitas de sobremesa, e ele pediu e a loira, fazendo o beicinho novamente, concordou. Eles estavam namorando há mais de 2 anos e até agora ela não estava entediada com Christie. 24 anos de idade, aspirante a modelo, ela sonhava em se tornar uma cantora famosa, mas os cursos que ela havia pago, bem como a gravação da música e até mesmo sua pequena promoção na rádio local, ainda não haviam trazido nenhum sucesso. Não trouxe, porque Christie não podia, não queria perceber o talento para cantar que ela não tinha. Mas ela tinha muitas outras qualidades. E se ela fosse um pouco menos nociva? Essa garota não valeria nada. Suspirando, Eva esfregou a testa. Ele não dormia há 2 dias e estava tentando descobrir como impedir que Velvet caísse. Não, à primeira vista não parecia haver nada com que se preocupar, mas seus instintos nunca lhe falharam e, dessa vez, ele estava dando um grito de alarme. Era urgente salvar a situação. Às vezes, no entanto, Eva achava que estava ficando paranoico. Porque Velvet era sua maior conquista. E, de fato, ela era tudo o que ele tinha. Sua vida. Seu significado. Seu futuro. E que se dane se ele ia deixar alguém bagunçar isso. Suspirando novamente, Eva remexeu em todos os papéis até o momento em que estivesse pronto para mergulhar de volta neles. Nesse meio tempo, ele esperou pelas coisas que tinham de ser feitas todos os dias em um restaurante chique, como treinar a nova garçonete, que tinha potencial, mas não era maduro o suficiente para servir mesas especiais e ficar com os clientes regulares. É isso aí, coelhinha. Eva forçou um sorriso e fez um gesto com a cabeça de Cristina em direção à porta. Tenho trabalho a fazer. A loira bufou, desceu da mesa, ajeitou o vestido, sem se esquecer de girar os quadris sedutoramente, e saiu do escritório com seu patrão. Eva observou entrar no carro, um carro esportivo cor-de-rosa, que, a propósito, ele teve de pagar multas porque Christie dirigia muito mal colocando as mãos nos bolsos do paletó. Eva olhou ao redor da sala principal do Velvet. Só de pensar no estado em que esse lugar estava quando ele chegou e no que ele se tornou. Apenas uma joia entre todos os outros restaurantes do Sr. Walker. E ele queria acreditar e Eva acreditava, logo seria honrado com uma generosa oferta de parceria total do Walker. Ele já havia percebido há muito tempo que não se contentaria em ser apenas um gerente de restaurante e nessa vida, ele pretendia voar o mais alto possível. E o mais importante, ele não iria se deixar cair. Não depois do que havia acontecido com ele e, de repente, os olhos de Eva se fixaram no chão. Porque na mesa do fundo, perto da janela, estava a nova garota, Lucy. A garota estava sorrindo e falando, sua voz era bonita, mas ela falava muito rápido e sua dicção precisava ser melhorada. Porque no Velvet nem mesmo os garçons eram pessoas normais,
Eles tinham que se virar. Eva apertou os olhos porque, a princípio, seu cérebro se recusou a digerir o que ele estava vendo. Por que na mesa perto da janela havia uma vagabunda? Uma mulher idosa em um casaco marrom, com um lenço baixo amarrado na cabeça, com sapatos vazados nos pés, meias quentes e um vestido ridículo que obviamente era grande demais para ela? Eva observou todos os detalhes com uma sensação de nojo ao se aproximar da mesa. Assim que chegou mais perto, um cheiro forte e azedo atingiu suas narinas. Que fedor! E que sorte que ainda não havia ninguém nas mesas vizinhas, e os únicos visitantes nessa parte da sala, que, a propósito, é dividida em seções por divisórias abertas, é um casal apaixonado. Eles estão ocupados um com o outro comemorando seu aniversário de casamento e não veem nem ouvem nada sobre seu amor. Lucy, o que há de errado? Evan perguntou roucamente, sem conseguir conter sua irritação. A garçonete se endireitou e sorriu estupidamente. Aqui, a vovó está aqui. Eu estava com frio e pensei que tínhamos uma cantina. Mas não somos uma cantina e, definitivamente, não somos uma casa de campo. Eva assentiu para o que claramente não se encaixava no conceito de luxo de Velvet. Será que ela estava em seu juízo perfeito? A vovó parecia estar na casa dos 80 anos, com o rosto alongado, enrugado como uma maçã assada, o nariz pontudo e os lábios cheios. Ela estava sentada com as mãos sobre a mesa, esfregando uma fotografia com os dedos e murmurando algo para si mesma. Desculpe, Lucy pareceu perceber que havia feito algo errado. Está um furacão lá fora. Está um gelo. Ela entrou e veio direto para cá, na periferia da cidade. Está tudo tranquilo. Entendo, outras pessoas costumam vir aqui. A moça sorriu timidamente e deu ao visitante idoso um olhar de simpatia. Evan se encolheu com um olhar de pena. Mas posso lhe trazer uma sopa? Temos uma sopa do dia, é barata. Sopa. Evan deu um sorriso indelicado e se aproximou de Lucy, pairando sobre ela, o que, com a diferença de altura entre 1,90 m e 1,60 m, causou uma impressão na tola culpada, que guinchou baixinho e apertou o cardápio contra o peito. De que cidade você vem, minha querida? Você acha que essa pobretona tem dinheiro para pagar o sal que o cozinheiro coloca na sopa? Você tem noção do que fez? Você tem noção do que parece? Mas... me desculpe. Mas eu mesmo posso pagar pela sopa. E o chá? E um scone para ela, e murmurou Lucy, aparentemente inconsciente do quão perigosamente pesada a respiração de seu chefe estava se tornando, do quanto seus olhos estavam escurecendo. Ele está com frio e acho que perdeu o jeito. Achei que seria bom ele se refrescar um pouco e depois eu perguntaria onde ele mora, quem é a família dele e... Eva ergueu a palma da mão e se virou para a idosa. Está me ouvindo? Sinto muito, mas a senhora terá que sair. Infelizmente, nossas instalações não estão à altura de seus padrões. Está me ouvindo? A avó parecia quente por causa do calor. Ela murmurou para si mesma e nem sequer olhou para ele. Mas ela pegou a figura graciosa de um leopardo de porcelana em tom de malaquita. Essas figuras estavam em todas as mesas do restaurante, um pequeno toque de estilo corporativo. Um famoso designer convidado da França estava trabalhando nisso. A idosa pegou a estatueta com os dedos, cantarolou alguma coisa, depois respirou sobre ela e começou a esfregá-la com a manga do casaco. Evan fez uma careta e tudo que ela tocasse teria de ser desinfetado. E o sofá de veludo também teria de ser jogado no lixo. Ela é louca, disse ele a si mesmo, e foi para o outro lado da sala. O guarda de Mickey estava lá. Um cara de aparência sólida, não o típico segurança de boate, mas um guarda de primeira classe. Mas ele era, na opinião de Evan, um simplório. Em vez de fazer seu trabalho, ele estava na cozinha, conversando com Ariana, a lavadora de pratos, é claro. Só que era impossível demitir Mickey. Porque ele era o sobrinho distante do Sr. Walker. E Mickey veio trabalhar na segurança porque havia sido reprovado nos exames da universidade. Mas a esperança era que, neste ano, Walker subornasse alguém e Mickey se demitisse. Então, Eva ia levar a pior. Nesse meio tempo, ele explicou a Mickey o que era exigido dele.
Ele ficou surpreso, pediu desculpas e saiu para resolver o problema. O que você está fazendo? Exclamou Lucy quando Mickey gentilmente, mas ainda severo, ajudou-a a se levantar, puxando-a do sofá pelas axilas, e em seguida, segurando-a pelos ombros, levou-a em direção à saída. Como você pôde fazer isso? Lucy a seguiu, com Eva atrás. Ele decidiu que a garota estava acabada. Essa seria a sua terceira e última repreensão. Ela só poderia conseguir um emprego servindo sopa para o sem-teto, como havia dito, e nada mais. Neta. Filha, e murmurou a idosa de repente, quando os quatro já tinham ido embora. Mickey a soltou, e ela começou a se afastar. Ela estava tentando empurrar o guarda-roupa de Mickey para longe. Temos que chamar o asilo. Evan cerrou os dentes, horrorizado ao sentir a enxaqueca voltar, aparentemente extinta por uma ração de analgésicos para cavalos. Eu cuido disso, disse Lucy. Ela deixou a foto sobre a mesa. Eu já volto. Vou buscá-la. A garçonete correu para dentro. Evan, com as mãos no peito, esperava impaciente. Finalmente, Lucy voltou. Ok. Ela tirou a foto. É isso aí. Entre. Vá para a sala dos funcionários e espere por mim lá. Vamos ter uma conversa séria. Mas eu só. O que eu fiz? Você tem coração? A normalmente tímida Lucy, aquela que se retrai com qualquer coisa, de repente ficou furiosa. Uma pessoa idosa e indefesa. Ela só queria se aquecer e comer. Sei que o Velvet é um lugar para os ricos, mas... Você não tem um pingo de piedade? Evan deu a foto para a avó. Tome, e deu fora daqui. Não, ele se virou para a garçonete. Sabe, o Velvet nem existiria se pessoas como você estivessem no comando. Então você não gosta do Velvet e do conceito dele? Então por que veio trabalhar aqui? Ok, Lucy, eu ia lhe dar uma última chance, mas você está demitida. Você vai tirar a foto ou não? Evan gritou para a mulher idosa, que, por algum motivo, deixou cair as mãos e olhou para longe, para a rua. A chuva estava escorrendo pelo seu rosto, ela congelou e Evan suspirou. Foi uma sorte não haver mais pessoas por perto. Por exemplo, os onipresentes blogueiros. Recentemente, alguns deles vieram e pediram as coisas mais baratas, filmaram tudo, comentaram. Tive que levá-los ao meu escritório e conversar seriamente com eles sobre o fato de que essas palhaçadas são proibidas na Velvet e que nenhuma crítica à instituição, exceto de profissionais, deve aparecer na internet. Eva estava prestes a colocar a foto no bolso do paletó da mulher idosa, mas então ele olhou para ela e ele congelou. Porque havia um rosto familiar olhando para ele. O rosto da pessoa que ele pensava ter se perdido para sempre durante todos esses anos. Mas era ela, exatamente ela. Apenas alguns anos mais velha desde seu último encontro, desde aquele dia terrível. A fotografia mostrava uma jovem de aproximadamente 16 anos em um vestido azul celeste de bolinhas. Na cabeça, ela usava duas longas tranças com fitas azuis. Em seus lábios havia um sorriso largo e caloroso. Como ela é linda! A menina está sentada em um balanço, um simples pneu de carro, suspenso em um galho de árvore. A foto foi tirada no voo leve do balanço. Ela se esticou para frente descalça com os pezinhos graciosos, envolveu os braços em torno das cordas e riu, olhando diretamente para o atirador. Evan, a voz de Mickey o tirou de sua contemplação. Você está bem? O quê? Evan piscou confuso. Onde você conseguiu isso? Exclamou ele, puxando a fotografia para perto da velha. Você conhece essa garota, não conhece? Neta. Os olhos da idosa, que pareciam quase cegos por causa de seu tom azul gelo muito claro, focalizaram a fotografia. Ela pegou em suas mãos, puxou-a em sua direção e Eva entregou a ela. Catherine. Onde está Catherine? Baba quer ir até Catherine. Baba está com frio. Baba quer comer. Evan, perguntou Mickey, o que vamos fazer? Evan, disse Lucy. Não estrague tudo.
Que tipo de dia é esse? Exclamou o gerente do restaurante. Pare de uivar. Já tive o suficiente, ordenou Lucy. Leve-a embora, disse-lhe a Pavel, apontando para a mulher idosa. Para o quarto dos fundos. Idiota! Não é a porta da frente. A entrada dos funcionários. Na segunda sala, onde normalmente nos reunimos para discutir. E você, ele se virou para Lucy. Vá até a cozinha, pegue comida e bebida quentes e leve tudo para lá, entendeu? Tudo bem, a garçonete assinou com a cabeça como uma tola. Obrigada, Eva. Muito obrigada mesmo. Você é um homem muito bom. Ela se virou e entrou novamente no restaurante. Não havia nada para agradecer a ele, agora ele estava fazendo tudo isso não tanto por humanidade. Mas ele precisava saber o que havia acontecido com a garota da foto e onde ela estava agora. O passado estava de volta. O passado que eu havia enterrado há muito tempo. Uma infância passada em um orfanato não pode ser considerada feliz. Acrescente a isso a teimosia e a falta de vontade do garotinho de seguir as regras estabelecidas para todos, seu desespero para provar a todos que ele não é apenas uma criança abandonada que ninguém precisa, mas algo mais, e o quadro é bastante desolador. Evan foi parar em um orfanato depois de ser tirado de sua mãe alcoólatra. Seu pai era, como era de se esperar, geralmente um homem fantasma desconhecido. Isso aconteceu quando ele tinha 7 anos de idade e, pela primeira vez, só comia rápido e dormia muito, incapaz de acreditar que o frio, o medo, as suas e a fome haviam passado. Evan aceitou o que lhe foi dado, mas ele não suportava que sentissem pena dele. Ele ficou em silêncio e mal-humorado. Durante muito tempo, ele se recusou a se comunicar com os professores, que estavam tentando entender se ele estava pronto para a primeira série ou para estudar no programa para crianças com necessidades especiais de desenvolvimento. Mas, de repente, descobriu-se que Evan era uma criança muito capaz. Ele poderia facilmente ser um excelente aluno se entendesse por que precisava ser assim. Somente as notas não o interessavam. Ele não se socializava muito com outras crianças. E as desprezava em geral. Ele odiava ouvir que os formandos de orfanatos poderiam ter uma vida ruim e teimava em dizer que não se importava com quem ele era antes, mas que no futuro ele se tornaria um milionário e um homem forte. Naturalmente, eles riam disso. E, às vezes, até batiam nele por ser arrogante. Mas Evan nunca desistiu. Mas tudo mudou em sua vida quando Ekaterina apareceu no orfanato. Em geral, sua trajetória até aqui foi semelhante. Ela também veio de uma família pobre de alcoólatras, só que eles não foram privados de seus direitos, eles mesmos morreram de embriaguez e Ekaterina foi imediatamente apreciada por todos. Apesar de seu passado, essa garota era gentil, engraçada, capaz de perdoar a todos e todos tentavam ajudá-la. Ela se dedicava facilmente aos estudos, costurava, em geral, ela era algo fabuloso. Naturalmente, ela tinha uma infinidade de amigos. Mas, apesar de todas as suas qualidades brilhantes, ela ainda se sentia solitária. Às vezes, ela ficava pensativa e não reagia, mesmo quando batiam em seu ombro. Ela não era louca, apenas às vezes sentia uma necessidade aguda e irresistível de ficar sozinha com seus pensamentos. Ela apareceu no orfanato quando Evan tinha 9 anos de idade. Ela era alguns anos mais velha. Foi surpreendente para ele mesmo, mas ela foi a única pessoa que Evan passou a tratar como igual. Eles se davam bem e se socializavam muito bem. Seus professores perguntaram mais de uma vez se ela poderia influenciá-lo. Eva é inteligente, mas seu caráter? Ele é uma boa pessoa, Catherine sempre respondia. Ele só precisa entender a si mesmo, e então, no verão, quando Catherine completou 14 anos, alguns garotos decidiram levar algumas pessoas para as férias. Era um casal com muitos filhos, que dedicava sua vida a educar as crianças do orfanato. Eles moravam em uma grande casa particular e, a princípio, Eva até gostou de lá. De fato, ele concordou em ir para lá também, para não se separar de Catherine. Mas então algo aconteceu. De repente, a proprietária anunciou a Catherine que a garota havia roubado seus brincos de ouro, e Eva sabia que seu amigo não era capaz de tal coisa.
o caso tomou um rumo ruim. O marido da proprietária decidiu punir Catherine batendo nela com um cinto. Evan não conseguiu impedi-lo. Mas assim que conseguiu se aproximar de Catherine, ele se ofereceu para fugir. E ela, enxugando as lágrimas e reclamando de como suas costas estavam doendo, aceitou. A noite da fuga foi um furacão, mas isso não impediu os meninos. Depois de sair do portal, eles decidiram que só precisavam atravessar uma pequena floresta e, depois, seguindo pelo rio, poderiam ir direto para a cidade e voltar para o orfanato. Eles não se atreveram a entrar no transporte, temendo serem pegos e mandados de volta para aquelas pessoas terríveis. Mais tarde, os meteorologistas disseram que havia chovido uma quantidade recorde naquela noite. O pequeno rio, normalmente calmo, tornou-se uma correnteza furiosa e formidável. Os jovens fugitivos tinham apenas que atravessar a ponte e teriam chegado à estrada da cidade. Mas a ponte desabou. As crianças caíram no rio. Evan acordou no hospital. Descobriu-se que ele bateu nas pedras e quebrou a perna, machucou as costas. Ele perguntou-lhe como está Catherine. Disseram-lhe sem rodeios, sem piedade, que por causa das travessuras dele ela quase morreu. Sim, eles reconheceram que essas pessoas haviam feito coisas terríveis com Catherine, mas eles não reconheceram que era necessário fugir em um clima como aquele e ir para tão longe. Mas o pior foi que Evan foi informado de que, como ela era uma péssima influência para Catherine, a direção do orfanato havia decidido transferi-la para outra instituição. E, em geral, ele foi informado de que, depois dessa história bem divulgada, Ekaterina já havia encontrado alguém para adotar uma garota tão simpática e infeliz. Portanto, era impossível que eles se encontrassem novamente. Evan teria fugido do hospital, teria ido até o fim do mundo para buscar Catherine, mas ele estava doente. Então, quando recebeu alta, ele voltou para o orfanato. Lá, por sinal, muitas crianças já o achavam ótimo, um verdadeiro herói. Os meninos lhe davam tapinhas no ombro com incentivo e simpatia, e as meninas suspiravam. Evan sentiu que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo, quebrado, fragmentado em átomos e depois remontado na sequência errada, de modo que agora era uma coisa ruim. E então ele encontrou adotantes novamente graças a essa história. E se antes Evan dizia que não iria para nenhuma família adotiva, que estava bem sozinho, agora ele concordava. É como se ele tivesse sido substituído. Seus pais adotivos acabaram sendo boas pessoas, um professor de inglês e um professor de história da universidade. Eles cuidaram de Evan, não o machucaram e, o mais importante, não exigiram que ele os chamasse de mamãe e papai. E quando, aos 18 anos, Evan disse que queria sair de casa e começar a viver por conta própria, eles deram de ombros e disseram que é claro que ele tinha todo o direito de fazer isso. Evan decidiu que queria construir um futuro brilhante para si mesmo. Então, ele foi para a universidade para estudar administração. A propósito, ele entrou com um orçamento limitado porque fez um estudo brilhante. Paralelamente aos estudos, ele trabalhava. E um dia, quando sua busca por um emprego de meio período o levou a uma cadeia de pizzarias, ele percebeu que, no futuro, queria trabalhar em um restaurante. Não como chefe, é claro, mas como gerente. Bem, e então você poderá abrir seu próprio restaurante. O melhor da cidade. Depois de se formar com um diploma vermelho, Evan começou a procurar emprego. Naturalmente, ninguém oferecia muito a um recém-chegado com pouca experiência, mas Evan não desanimou e provou obstinadamente sua utilidade. E, depois de alguns anos, ele foi valorizado. Assim começou sua carreira, que acabou levando-o ao cargo de diretor da Velvet. Além disso, antes de sua chegada a esse posto, o Velvet não era considerado o melhor dos estabelecimentos do Sr. Walker, e Evan, sozinho em uma sucessão de seus gerentes, fez o possível para transformar o Velvet, em 3 anos, em um lugar considerado um dos melhores da cidade. E agora que Evan tinha 29 anos, ele sentiu que talvez seus sonhos tivessem finalmente começado a se tornar realidade. Ele morava em um apartamento de luxo, tinha uma linda namorada e, em um futuro próximo, talvez houvesse uma parceria com o importante restaurador Sr. Walker, que uma vez deu a entender que poderia abrir um restaurante em Mônaco, onde um profissional como Evan seria muito útil, e a senhora idosa se sentou à mesa. Lucy trouxe um pouco de comida e se sentou ao lado dela.
Ela falou calmamente com a avó, assegurando-lhe que estava tudo bem, que ela estava segura, que poderia comer, descansar e que depois encontrariam a neta e a ajudariam a voltar para a família. Evan ficou de braços cruzados e franziu a testa. Ele já havia decidido chamar os médicos e deixar que eles ajudassem a mulher a recuperar a memória, talvez dar a ela algum medicamento ou ter um psicólogo profissional trabalhando lá, mas Lucy, que parecia estar tremendo como uma folha de álamo tremedor, de repente se tornou corajosa e disse que tinha experiência porque sua própria avó, que tinha quase 90 anos de idade, às vezes sofre de confusão mental e qualquer médico só criará estresse desnecessário, portanto, talvez seja possível agora fazer com que a avó diga algo que lhe dê a orientação necessária, e mais de uma hora se passou. A senhora idosa olhou para a foto e suspirou. Embora fosse pequena e magra, ela tinha um excelente apetite. E agora que havia se aquecido. Minha neta. Minha filha, disse a avó. E meu nome é Selena. Zina, então, Lucy sorriu. Prazer em conhecê-la. E este é o nosso, e mestre, ela lançou um olhar de advertência para Evan para que não, digamos, não insistisse agora. Vovó, onde você mora? Minha neta está preocupada com a senhora, suponho. Eu queria que você me ajudasse, ela mordeu os lábios, tentando se lembrar de algo, mas não conseguiu. Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda. E eles disseram que eu estava louca. E eu não sou louca. Eu sei. Está enterrado lá, fedia. Meu falecido homem enterrou tudo lá. Enterrou o quê? Lucy estava confusa. John, quem é ele para você? Meu marido. Ekaterina é minha neta. Ela é minha filha. Filha. Eva esfregou a ponte do nariz e enrugou o nariz. Um de seus filhos a adotou, não foi? Nós adotamos, disse a avó. Você conhece essa garota? Perguntou Lucy. Não é da sua conta, Evan disse a ela e foi até a mesa, apoiou-se nas mãos e olhou a avó nos olhos. Olhe. Eu realmente peço desculpas por meu comportamento. Mas agora temos que nos concentrar no que é importante. Onde você mora? Bem longe. Os pinheiros são barulhentos. A vovó cobriu os olhos e balançou a cabeça. O rio é barulhento. Bem. Juan, meu falecido, construiu uma casa com suas próprias mãos. Os ursos dançam. Sim, nós vamos longe, sorriu Eva. Espere. Exclamou Lucy. Você disse que havia ursos dançantes? Ursos de madeira? Você sabe o que ela quer dizer? Perguntou Evan. Acho que sei. É que antes de me tornar garçonete, eu trabalhava em uma empresa de limpeza e... Então contratei uma ex-faxineira para ser garçonete? Por que não mencionei isso no meu currículo? Fiquei com medo de que você não aceitasse, então? Lucy deu uma risadinha. Ok, esqueça isso. Então, o que há com os ursos? Bem, eles já ligaram para uma comunidade de chalés. Eles têm uma escultura de um par de animais de madeira na entrada. Um urso e um urso dançando, de mãos dadas, assim como as pessoas. Costumava haver diferentes dachas de cientistas de elite, e agora há uma vila de chalés. Eu sei onde fica. Ótimo. Evan sorriu. Diga-me o endereço e eu levarei minha avó até lá. A senhora está sozinha? A garota ficou surpresa ponto se seu chefe austero, bem arrumado, egocêntrico, egoísta, arrogante, cínico e autossatisfeito era capaz de coisas além de sua imagem, este aqui estava claramente além de todos os limites. Levar ele mesmo sua avó, que ele havia expulsado antes, para casa? Lucy não conseguia entender do que se tratava, mas lhe parecia que tinha algo a ver com a garota da foto. Ela parecia ser muito importante para Eva. Será, pensou Lucy, que esse homem não era capaz de amar? Ou será que ele era apenas um amigo, mas ela não disse nada? Ela ajudou a avó a vestir a roupa e a segurou debaixo do braço enquanto saíam do restaurante, passando novamente pela porta dos funcionários. A viagem transcorreu em silêncio. Evan se concentrou na estrada.
A melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento era se concentrar na estrada e não pensar no fato de que ele a havia encontrado. Catherine. Catherine. Quantas noites sem dormir ele passou planejando como roubar alguns documentos do escritório do diretor do orfanato que o deixariam saber onde ela estava, quem a havia adotado. Quantas vezes ele sonhou que, quando completasse 18 anos, se tornaria independente e viajaria por toda a extensão da Terra para encontrá-la. E então? E depois? O que, de fato, aconteceria depois, Eva imaginava vagamente. Ele só sabia que precisava saber onde Catherine estava, o que havia de errado com ela. Ele precisava que eles continuassem a se ver, a manter contato. E então ele percebeu que a amava. Ele se apaixonou por ela à primeira vista, mas ainda era um sentimento infantil e muito verde, entrelaçado com pura simpatia, fascinação platônica por uma criatura tão sobrenatural e incrível, e um desejo desesperado por uma alma gêmea, que Eva tinha medo de admitir para si mesmo, e somente quando cresceu, ele percebeu que era quase impossível encontrar Catherine. Impossível mesmo. Nos orfanatos, é claro, ninguém queria falar com ele, sabe, o mistério da adoção. Ele procurou os formandos de seu próprio orfanato e, presumivelmente, do orfanato para o qual Catherine havia sido transferida, mas eles não sabiam de nada. E, finalmente, a esperança se esvaiu. Evan percebeu que ele só tinha que aprender a viver com isso. Ele até começou a se convencer de que provavelmente era melhor assim. Realmente, que tipo de casal eles eram? Uma garota bonita e bem feita e um garoto moleque, eles não poderiam ter nenhum futuro juntos. E quando a esperança se esvaiu, apenas a fé permaneceu. A fé pura de que Catherine tinha se saído bem. Que a família adotiva a amava, que eles não a estavam machucando. Só que, às vezes, Eva rezava para o universo, para que tudo desse certo para ela por padrão, como um presente do destino. E quanto a ele é capaz de cuidar de si mesmo. Isso é tudo e finalmente, o carro chegou ao vilarejo de Cabanas. Havia um posto de guarda na entrada. Eva baixou a janela do carro e, apontando para o banco de trás, onde Selena estava sentada, explicou a situação. Ele encontrou sua avó na cidade e mal lhe perguntou de onde ela era. Boa tarde, Selena, disse o guarda. Sim, está a nossa moradora. A viúva do John. A casa dela será a última, se você seguir em frente pela estrada e depois virar, onde estão os primeiros de 2 troncos. Em geral, não se perca. Há um interfone no portão, diz que eles abrirão o portão para você. Eles vivem em reclusão. Você está bem? Perguntou o guarda calmamente, quando Eva estava prestes a seguir em frente. Ela está bem, ele respondeu. Mas ela tem alguém para cuidar dela, certo? Ela tem uma neta, disse ele. Ela pode ser como uma neta por causa de sua idade, mas Ekaterina é na verdade sua filha, disse o guarda e acrescentou cautelosamente, olhando para o passageiro. Ela foi adotada há muito tempo. Perdoe-me, Selena, por falar de você, mas você é. Aqui, em que aventura eu me meti? Estou guiando o bom homem que ajudou a sair, e Eva agradeceu e dirigiu o carro cuidadosamente pela estrada. Um homem gentil. Ele sorriu com relutância, talvez ele fosse uma das últimas pessoas na Terra que poderia dizer isso. Mas ele não se importava. De qualquer forma, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, e foi fácil encontrar o terreno certo. A casa de madeira de 2 andares era claramente visível no terreno, cercada por portões de ferro forjado. Eva notou que, desde a morte do proprietário, em vez de gramados, tudo estava solidamente cortado, grama alta e ervas daninhas, algumas trepadeiras entrelaçavam a cerca, e somente perto da casa o terreno estava arrumado e havia flores desabrochando exuberantes, coloridas, como se um mágico tivesse jogado um balde de aquarelas coloridas e inclinando-se para fora da janela, Evan tocou o interfone. Quem é? Perguntou uma voz. Feminina, clara, bonita. Evan ficou tão entorpecido que teria jurado por qualquer coisa que era ela, Caterina, tossindo nervosamente para limpar a garganta. Ele fez um esboço breve e confuso. Mamãe, gritou a campainha do outro lado do interfone.
Em seguida, a porta se abriu. Entre depressa. Seus dedos, assim como todas as palmas das mãos, estavam suados e trêmulos quando ele saiu do carro. Evan tentou se recompor, mas não estava funcionando. De perto, a casa parecia estranha, uma combinação de arquitetura rural moderna e um ambiente de conto de fadas. Havia até persianas esculpidas nas janelas e um cavalo elegante no telhado. Casa. Estou em casa. A vovó olhou em volta e sorriu. Estou em casa. E então a porta se abriu. Evan congelou. Catherine estava diante dele. Já faziam tantos anos. Ele não tinha uma única foto dela. Mas ele a reconheceria de 1 bilhão de rostos. E qual era a mágica de que ela não havia mudado muito? As mesmas maçãs do rosto altas, nariz estreito e lábios cheios, olhos enormes ligeiramente abertos com ingenuidade? Sua trança loira estava jogada sobre o ombro, com uma fita azul entrelaçada nela. E o vestido que ela usava? Um vestido azul. Ela percebeu que era estranhamente parecido com o vestido em que ela havia sido fotografada quando era jovem, mas ainda era novo. Ela estava prestes a abrir a boca para lhe contar. Mas, de repente, ele percebeu que ela não o reconhecia. Nem uma sombra de reconhecimento. Ela estava olhando para ele como se fosse um estranho que sua avó havia trazido. Ou melhor, sua mãe adotiva. Grata, animada, grata novamente, um pouco desconfiada porque ele é um estranho. Catherine, a idosa, literalmente caiu nos braços da garota e, juntas, elas quase caíram no chão. Deixe-me ajudá-la, disse Eva, agarrando Selena pelo cotovelo. Entre, disse a garota e sorriu timidamente. Seu coração se encolheu com um sorriso. Não era para uma velha amiga, mas para uma estranha? E também pelo fato de Catherine estar usando sapatos de barco com meias brancas. Que antiquado! Era assim que se usavam sapatos nos anos 30, eu acho? Mas ficava bem nela e os três foram para a cozinha. Eva anotou os detalhes do espaço da cozinha de maneira casual e profissional, competentemente organizada, mas sem frescuras. Fogão a gás. Sem máquina de lavar louça. Bancadas de madeira, mas não de material substituto barato feito de lascas de madeira e cola, mas de madeira boa e sólida. A torneira sobre a pia, bem como os puxadores dos acessórios, todos com estilo de antiguidades de latão, e talvez seja. Nas janelas de tule com cortinas de renda e variegadas, o que contribui para todo o interior de cor rústica. Mamãe, você está com calor. Catherine ajudou a velha a tirar o casaco. Depois, ela se sentou, despindo o ar. Obrigada, e por sua vez, ela se voltou para Eva. Você é nosso salvador. Eu não sabia o que fazer e pensar. Liguei para todos os lugares. Pensei que ele tinha ido para a cidade de trem, mas acabou que ele tinha ido para a cidade. Sente-se. Ela sorriu radiante e Eva quase engasgou com os sentimentos que o dominaram. Oh, desculpe-me, ainda não nos conhecemos. Catherine. Ela estendeu a mão e ele a pegou. Dedos finos, palma seca. Ele poderia jurar por qualquer coisa que, se a levasse ao rosto e a cheirasse, ela teria um cheiro doce e puro de sabonete de morango, exatamente como tinha tido anos atrás. Eva, ele se apresentou com o sobrenome de seus pais adotivos. Sente-se. Vou preparar o chá. Ou você prefere café? Catherine se remexeu, agitou-se. O que quer que fosse, ela engoliu e afundou em uma cadeira, como se estivesse descendo de uma ilustração sobre um museu. Pelo que ela pôde ver enquanto caminhava pelo corredor até a cozinha, a casa inteira estava mobiliada assim. Incomum. Caro. Extravagante. Mas de bom gosto. Não faltavam o conforto e a conveniência da vida moderna. Logo apareceram na mesa um bule de chá, xícaras e pires, todas as coisas de sempre. A jovem dona da casa trouxe um pote de marshmallows cobertos de chocolate, outro de geleia, um pote de mel e, embora Eva estivesse relutante, cortou sanduíches. Ele mal conseguia comer uma mordida. Mas a vovó começou a comer tudo com um apetite de lobo. Naturalmente, sua filha queria saber como ele estava.
estava quase envergonhado. Porque ali estava Catherine na frente dele. A encarnação de sua consciência em um passado distante. E agora ela o estava influenciando de uma forma muito estranha, mas extremamente óbvia. Não era que ele se sentisse desconfortável por ter expulsado uma velha sem-teto de seu restaurante. Ele estava desconfortável porque Catherine o condenaria estritamente por isso. Eva apresentou uma versão dos eventos após a censura, dizendo que Selena entrou no restaurante, que ela imediatamente percebeu que estava perdida e começou a fazer perguntas, e então ele trouxe, e durante a conversa, Eva lançou olhares preocupados para Selena, pois achava que agora a idosa iria regalar os olhos cegos, apontar o dedo para ele e gritar, mentiroso, mentiroso. Você me jogou no frio, velho. Você não quis me dar sopa, mas Selena, ao que parecia, como Eva esperava, não percebia a realidade como ela era e provavelmente se esqueceu de como havia sido expulsa, lembrando-se apenas de como havia sido alimentada, interrogada e trazida para cá. Você é nosso salvador, disse Catherine mais uma vez. Bem, eu provavelmente deveria ir, disse Eva e se levantou. Era uma sensação estranha. Ele mal conseguia se conter para agarrar Catherine pelos ombros, sacudi-la adequadamente, olhá-la nos olhos e gritar, meu nome é Eva, nós crescemos juntos no orfanato, sozinhos contra o mundo inteiro, e então, quando caímos no rio, fomos separados. Você se lembra, e ele também desejava, por causa da dor latejante em seu coração, abraçar Catherine, abraçá-la com força e dizer a ela que finalmente a havia encontrado e que nunca mais em nenhum lugar de si mesmo ele a deixaria ir, e como esses estados de espírito deixavam tonto e com os olhos escuros, Eva decidiu que era melhor ir embora. Obrigada, Catherine sorriu sinceramente. Oh! O que somos nós, para que possamos perder? Vamos trocar números de telefone, se você não se importa. Não me importo, respondeu Evan. Ele não ficaria mais feliz se lhe dessem $1 milhão agora. Ele pegou seu smartphone, o telefone de Catherine, um simples telefone com botão de pressão, a propósito, e eles trocaram números. Você vai ficar para o jantar? Perguntou Catherine. Obrigado, mas... Não. Eu realmente tenho que ir. Os negócios estão me esperando. Eva resistiu à tentação de ficar. Mas antes que ele pudesse sair da casa, a porta se abriu e um homem apareceu na entrada. Com cerca de 25 anos, loiro, forte e alto, um típico boxeador ou visitante de clube de artes marciais. Ele franziu a testa quando viu Eva. Quem é você? Andriusha, a avó deu uma espiada na cozinha. Eu estava perdido e eles me encontraram. Está tudo bem, Harry, e Caterina deu um passo à frente. Eva não escondeu a mudança instantânea que afetou a garota. Seus ombros ficaram tensos e se ergueram. Seus dedos esfregaram nervosamente a ponta da trança. Ela desviou o olhar e franziu os lábios. Ele explicou como tudo havia acontecido. Entendo, disse o misterioso Harry, a quem Eva tinha uma aversão crônica à primeira vista. E parecia que o sentimento era mútuo. Eva até se apressou em olhar para a mão de Catherine e a de Harry. Não havia alianças. Então, quem era ele? Um vizinho prestativo? O namorado dela? Ou talvez irmão fosse a melhor maneira de dizer isso. Ok, obrigado por ajudar, disse Harry. Eva assentiu e saiu para a varanda. Catherine saiu, mas não desceu da varanda. Boa sorte para você. Espero que sua mãe não tenha pegado um resfriado. O tempo estava, e Evan tentou se despedir de forma desajeitada. Desculpe-me se estou cuidando de meus próprios assuntos. Mas você... Observe-a. Até onde ela chegou. Sim, eu vou. Catherine suspirou e sorriu tristemente. Você está certa, você tem que ficar de olho em sua mãe. Mas agora, felizmente, Harry está de volta e tudo ficará bem. Evan assentiu. E se não for um segredo, Harry, ele é seu parente? Ele é um assistente social, respondeu Catherine. Ele ajuda minha mãe. E ele me ajuda, e acrescentou ela, pensativa. Eva notou que o olhar da garota estava vagando de forma estranha, olhando para os degraus que levavam ao pátio da casa, depois olhou para cima e para dentro da casa. E,
De repente, um grampo de cabelo escorregou da ponta de sua trança e caiu no chão. Catherine ficou paralisada. Evan observou. A coisa natural a fazer teria sido pegar o grampo caído. Tudo o que ela tinha de fazer era sair da varanda. Mas, por alguma razão, Catherine não o fez. Evan voltou para dentro da casa, pegou o grampo de cabelo e o estendeu para ela. Seus dedos se tocaram por um momento. Obrigada, suspirou Catherine. De nada, respondeu Evan, e então entrou no carro e finalmente foi embora. Ou melhor, ele se forçou a sair. Ele tinha muitas coisas em que pensar. Catherine estava contando animadamente a Harry tudo o que havia acontecido com sua mãe. O garoto ouvia atentamente. Seu rosto estava impenetrável agora. Mas por dentro, uma tempestade estava se formando. Droga, as coisas não tinham saído de acordo com o planejado. Ele estava a um passo do fracasso porque tinha sido muito emotivo, muito apressado. Ele deu à senhora idosa a ideia de um passeio fora de casa. Ele esperava que essa ocasião ajudasse a convencer Catherine de que sua mãe estava louca. Mas agora Harry percebeu que havia se precipitado. E ele havia se apressado porque estava cansado de esperar. Ele estava nesta casa há mais de um ano. E, nos primeiros meses, não era nada mais do que um trabalho comum para ajudar um homem velho e uma mulher jovem, completamente incapazes de viver. Mas então, quando ele descobriu as riquezas que essa família tinha e escondia, tudo mudou. Ele percebeu que aquela era a sua chance. E ele não ia perdê-la agora. O principal agora era agir com cuidado. Ele não deveria cometer os mesmos erros de antes. E então ele seria recompensado. A mamãe adormeceu, disse Catherine. Ela voltou para a cozinha para lavar a louça. Harry, sentado à mesa, olhou mais uma vez para a figura esculpida. Uma top model ficaria com inveja. E toda essa riqueza. Ele lambeu os lábios e sorriu ironicamente. Catherine ficou de costas para ele. Eu poderia chegar até ela agora e agarrá-la suculenta. Mas você não pode. Não agora. Por enquanto, ele tinha que ser uma espécie de cavalheiro, um amigo, em geral, o tipo exato que aquela velha tola da Selena queria ver nele desde o início. Ele se lembrou de que ela o havia familiarizado com as circunstâncias de sua família, e Selena passou toda a sua vida como esposa, inspiração e assistente fiel de John. Seu marido era um historiador cultural e muito mais. Em suma, um homem da ciência. Mas na década de 1990, quando a realidade ao redor estava mudando rapidamente, ele também se tornou um negociante de antiguidades e, simplesmente, de artigos de luxo. O casal teve uma filha, Naomi. Mas ela morreu em um acidente de carro. Então eles, em um esforço para mitigar a dor da perda, decidiram adotar uma criança. E como se, lembrou Selena, o próprio destino sorrisse para eles, pois toda a região estava avançando quando dois adolescentes, fugindo da casa onde estavam sendo torturados, correram e quase se afogaram no rio. Selena ficou em choque quando viu na TV uma foto de Catherine que não era muito, mas ainda assim sutilmente parecida com sua própria filha. E ela e seu marido fizeram tudo o que podiam para adotá-la, e não importava para eles o fato de que, após a queda no rio, quando ela estava literalmente a um fio de distância da morte ao ser apanhada por pescadores que haviam se refugiado no banco de areia durante a tempestade, Catherine mudou. Os especialistas disseram que foi o choque que atingiu sua psique. Na primeira vez, a garota era retraída, quieta e quase não se mexia. Descobriu-se que agora ela também sofre de amnésia, mas como as lembranças da vida no orfanato foram afetadas, decidiu-se que essa perda não é grande. Afinal de contas, Catherine estava começando uma vida nova e completamente próspera. John e Selena gostavam de estudar em casa, então Catherine ia à escola apenas para os exames. Para a alegria de seus pais idosos, ela era uma garota caseira, modesta e tranquila. Parecia que ela não precisava de nada no mundo inteiro, ela era boa com tudo. Ela adorava ler, bem, John possuía uma biblioteca de luxo. Catherine acabou se revelando um talento especial. John admirava a paixão com que ela absorvia o conhecimento da arte e, após a formatura, não havia dúvida de que Catherine deveria ir, naturalmente, para a mesma universidade em que John havia estudado em sua época. E,
Novamente, não era a educação usual, mas mais em casa, ou seja, na forma de correspondência, e os maridos mais velhos ainda estavam se regozijando, e que filha eles têm? Enquanto as outras meninas de sua idade estão girando romances e fazendo bobagens, ela estuda ou ajuda no jardim, e mesmo em casa tem algo para fazer, pode ler livros. Uma garota inteligente, limpa, uma alegria para seus pais, mas então aconteceu algo que transformou a vida de Catherine pela segunda vez. Um dia, no final do outono, ela pediu aos pais que fizessem um passeio de barco pelo rio. Em geral, Selena não queria deixá-la ir, era um sentimento ruim. Mas Catherine de repente deu um pulo e disse que ela já era grande. Em geral, houve um raro escândalo familiar, o tempo naquele dia se deteriorou rapidamente. E o barco de recreio, pego em uma tempestade, não afundou, mas Catherine teve a infelicidade de cair no mar e foi salva. Mas ela sofreu uma morte clínica. E então, o coração do velho cedeu, John morreu, como disse Selena, preocupada com sua neta. E depois disso, Catherine mudou. A garota decidiu que ela era culpada pela morte do pai. E ela se fechou mais do que antes. Agora o mundo exterior a via como uma terrível ameaça. Catherine se recusou a trabalhar em uma galeria de arte e começou a ganhar dinheiro escrevendo artigos sobre arte, inclusive em inglês, francês, italiano e alemão. Ela dava conselhos aos alunos que queriam se preparar para matérias como filosofia, história, sociologia. Em geral, havia muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Mas, e agora havia dificuldades na vida cotidiana. A casa precisava da ajuda de um mestre, e a saúde de Selena estava se deteriorando. Ela não podia ir à loja, e Catherine também não. Elas tentaram pedir comida para entrega, mas de repente Selena percebeu. E o entregador provavelmente está observando o fato de que há duas mulheres solteiras morando na casa. Ele poderia ser um ladrão ou um informante de outros canalhas. Além disso, Selena temia que estivesse piorando com sua mente, esquecendo as coisas mais simples. Ele poderia confundir chá e café na cozinha, ou sal e açúcar. Portanto, ela decidiu que ela e Catherine precisavam urgentemente de uma ajudante inteligente. E encontrou essa pessoa em uma empresa, aparentemente, muito decente, que prestava serviços de cuidadores e outras pessoas necessárias. E foi assim que Harry chegou a essa casa, e logo percebeu que esse era o seu Eldorado. Eva voltou ao restaurante, mas ficou perdido até tarde da noite. Você queria me ver? Lucy entrou em seu escritório. Se você estiver livre, podemos conversar. Sobre minha ofensa. Concluiu a moça em um sussurro. Sobre o quê? Perguntou Evan distraidamente, que não conseguia tirar Catherine da cabeça. Você vai me demitir? Perguntou Lucy, irritada. Não! Gritou Evan. Volte ao trabalho. Mas você quer que eu a repreenda, garota? Perguntou ele severamente. Ou você está pedindo algum tipo de punição? Saia da minha frente. Entendido. Oh, muito obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Ah, é isso, é isso. Estou indo embora. Lucy guinchou e saiu correndo pela porta. No dia seguinte, Eva estava de folga. Não, gatinha, hoje não, disse ele a Christine. Ele afastou o telefone do ouvido e esperou que a garotinha choramingasse. Naquele momento, Eva estava a caminho da casa de Selena e Catherine. Ele decidiu que precisava conversar. E era melhor começar com palavras gentis como "E nós estávamos no mesmo orfanato, lembra?" Bem, mesmo que você não se lembre, podemos tomar um café juntos? No banco do passageiro havia um buquê de flores, lindas rosas cor-de-rosa. Evan retomou a conversa com seu amante por um momento para dizer a ele que se divertisse esta noite, querida, sozinho, que voltasse ao salão de beleza ou o que quer que fosse que ele costumava fazer para matar o tempo, e ela apertou os botões do interfone novamente e ficou feliz ao ouvir a voz de Catherine. Ela ficou surpresa por ele ter chegado, mas abriu a porta. Mas quando Evan subiu correndo os degraus e a porta se abriu, ela teve uma surpresa desagradável. Não entendo, cara. Harry fez uma careta, com uma antipatia ainda maior. O que você quer?
Preciso falar com a senhoria Catherine, respondeu Evan calmamente. Sobre o quê? Será que funcionários como este, têm autoridade para fazer tais perguntas? Eva apertou os olhos. Ele não costumava lidar com zeladores e afins em sua vida, mas parecia-lhe que esse cara estava se metendo no negócio errado, e Harry estava prestes a abrir a boca, mas então Catherine apareceu por cima de seu ombro. Ela estava novamente radiante e linda como sempre. Hoje, em um vestido branco com bolinhas pretas. Olá! Minha mãe e eu estávamos pensando em você hoje, ela sorriu. E aqui estou eu. Evan sorriu de volta e estendeu um buquê de flores. Isto é para você. Obrigada. Catherine enterrou seu nariz esculpido nas flores, seus cílios tremularam. Entre. Mamãe está descansando agora. O médico veio, receitou sedativos e pílulas para dormir, e Catherine levou Evan para a cozinha, preparou um chá e se ofereceu para comprar alguns bolos para ele. Harry, obrigada. Você está livre por hoje. Eva estava triunfante com o fato de que o cara estava indo embora agora e ficando fora do caminho. Mas ele parecia ter um temperamento difícil. A janela da varanda está solta por causa da tempestade. Vou dar uma olhada nela e consertá-la, se puder. Esta noite estou livre, disse ele, e estava olhando para Eva de uma forma que dizia, e não vou a lugar nenhum para segui-lo. Mas pelo menos Harry estava fora da cozinha. Durante o chá, começamos a conversar. Catherine falou sobre sua vida simples e isolada e como estava trabalhando atualmente em um artigo sobre o Museu da Rainha Vitória. Eva estava muito curioso, mas também bocejava com a abundância de fatos inteligentes. Ela falou sobre como trabalha em um restaurante. E então ele decidiu. Catherine, diga-me. Você não se lembra de mim? Não. Ele balançou a cabeça, piscou muito. Já nos conhecemos? Há muito tempo, ele inspirou e expirou profundamente, como se estivesse se preparando para pular em uma piscina de uma altura muito grande. Estávamos no mesmo orfanato, e Catherine se levantou abruptamente. De modo que as pernas da cadeira fizeram um som desagradável ao se chocarem contra o chão. Ela pegou os pratos da mesa e os jogou na pia. Não gosto de me lembrar daquela época. Realmente não havia muita coisa boa naquela época. Mas uma coisa certa era você. Lembra-se de quando éramos amigos? Você costumava me ajudar a me preparar para todos os exames, as provas de história? Catherine. Você não se lembra de mim? Era tarde, a garota estava curvada e falava de forma seca, até mesmo severa, mas parecia a ele que os sentimentos dentro dela eram muito diferentes. Se você não se importa. Mamãe precisa descansar. E eu ainda preciso trabalhar. Sim, certo, Evan suspirou. Mal passava do meio-dia, mas ele entendeu a dica. O que ele não conseguia entender era a atitude estranhamente distante de Catherine. Ela estava imaginando ou estava realmente se lembrando dele agora. Mas por que ela está se comportando assim? Será que ela o culpa pelo que aconteceu naquela época? Mas eles eram apenas crianças. A Catherine que ele conhecia, ele teria adorado vê-la novamente? Afinal de contas, eles significavam muito um para o outro. Mas agora Evan sabia que tinha de ir embora. Eles se despediram educadamente. No carro, Harry se aproximou dele novamente. É melhor você não voltar aqui. Em primeiro lugar, eu tenho um nome, e em segundo lugar, Evan deu a Harry um olhar arrogante. Eu sabia que ele era bom nisso, e sabia que ele poderia derrubar muita gente com um olhar como aquele. Em segundo lugar, acho que você não tem o direito de estar no comando deste lugar? Você é apenas uma espécie de enfermeira, não é? Então, tenha uma boa noite. Você consertou a janela. Eva entrou em seu carro e partiu. Ele realmente não gostava do tal Harry. Ele definitivamente precisava descobrir mais sobre ele. Também precisava descobrir como contorná-lo para poder continuar conversando livremente com Catherine. De fato, seria possível ir direto, mas Evan temia que esse Harry fosse realmente capaz de exercer alguma influência psicológica sobre duas mulheres solitárias. Quem sabe? Talvez ele fosse uma fraude.
E tínhamos que descobrir isso o mais rápido possível, e Harry deu uma olhada sombria para o carro. Um homem rico, arrogante e ganancioso. O tipo de homem que consegue tudo na vida em um estalar de dedos. Mas o que ele já achava que era seu por direito, Harry não estava disposto a desistir. Ele voltou para dentro de casa. "Por que você veio?" perguntou ele a Catherine. "Só", e ela deu de ombros. "Para conversar." "Eu não deveria vir mais aqui", disse Harry. "Por que eu deveria?" É estranho, você não acha?" Ele salvou a mamãe e depois. "Harry, nós vamos resolver isso sozinhos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Catherine." Ele levantou um pouco a voz. "Olhe, nós e eu já passei muito tempo com você. E não posso deixar que nada de ruim aconteça com você. Sabe?" Harry andou pensativamente pela cozinha e parou ao lado da garota, que já estava guardando os pratos no armário. "Quando cheguei aqui pela primeira vez, pensei que sua família. Você é tão diferente dos outros. Lembro-me de sua mãe falando sobre como o mundo ao seu redor poderia ser perigoso, que você estava falando sobre a mesma coisa. Sabe, eu vivo nele todos os dias e posso lhe dizer que ele realmente é." Catherine, ela se virou. Ela ofegou porque ele estava muito perto, invadindo seu espaço pessoal, e a mão dele envolveu levemente sua postura esbelta. "Eu só quero cuidar de você. Você tem razão, o mundo exterior é perigoso. Você é uma garota extraordinária. Você sofreu muito nesta vida. Mas você merece algo melhor." Harry, com as palmas das mãos frágeis pressionadas contra o peito, tentava colocar distância entre eles. "Me solte, por favor", e ele assentiu com a cabeça e obedeceu. Sim, agora ele estava deixando-a ir. Mas, desta vez, ele estava deixando ir muito mais do que antes. E ele não duvidava que não demoraria muito para que, e então, Catherine pertenceria a ele. Eles estariam casados. E então, ele se livraria da velha. E pode ser que um evento aconteça um pouco mais cedo do que o outro. De qualquer forma, ele logo receberá o que lhe pertence. E então ele começará uma vida completamente diferente. E Catherine? Bem, ela é uma gracinha. Com ela, será possível passar um tempo agradável. E talvez ele até a mantenha com ele. Se ela for obediente, boa menina. Satisfeito com essas reflexões do dia, Harry finalmente saiu. Afinal de contas, ele tinha outras coisas para fazer. Catherine estava mergulhada em uma estranha confusão, até então desconhecida para ela. Por quê? Por que esse Evan fazia lembrar de seu tempo no orfanato? Ela não se lembrava de quase nada disso, então, trechos, como se fossem fotos antigas em preto e branco. Seus pais sempre lhe disseram que seu passado não era importante. E também sabia que, nesse passado, algo muito ruim havia acontecido com ele. E agora estava começando a lhe parecer que Evan, aquele misterioso Evan, tinha algo a ver com isso. De repente, Catherine se sentiu como uma garotinha que temia o rangido das tábuas do assoalho da velha casa, pois poderia ser o mesmo som do monstro saindo do guarda-roupa ou do porão. E agora parecia a Catherine que o monstro, que ela havia evitado por tantos anos, estava pronto para voltar para buscá-la. Evan teria passado a segunda noite de insônia atormentado por vários pensamentos, mas a decisão veio inesperadamente quando ele ligou o som para ouvir um podcast sobre o que há de novo na moda de restaurantes na França. Era um anúncio, oferecendo-se para passar um fim de semana, feriado ou não, alugando uma casa rural. Evan quase engasgou e imediatamente correu para ligar para seu agente imobiliário. Apesar de ser tarde, ele atendeu e imediatamente acessou o banco de dados de opções, e então disse que sim, no vilarejo da casa de campo mencionada por Evan há, de fato, várias casas para aluguel de longo e curto prazo. Ótimo! Amanhã teremos que ir à visita. Traga o contrato, ordenou Evan. Estou pronto para assinar tudo na hora. Levou todo o segundo fim de semana para ir ao local, assinar o contrato e arrumar as coisas mínimas necessárias em casa.
mas no final do dia Eva estava em sua nova casa. Ele levaria muito mais tempo para chegar ao trabalho daqui, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma maneira legal de ficar perto de Catherine. Morar na vizinhança não é o disfarce perfeito. Ele e Catherine se viram na manhã seguinte. A garota saiu para a varanda para admirar a vista e o sol estava nascendo lindamente naquela manhã. Evan havia se levantado cedo porque sofria de insônia. Olá, ele disse e a cumprimentou. Olá, Catherine respondeu e seu rosto estava cheio de surpresa. Evan comentou que estava no território do lote vizinho. Além disso, nesse lugar específico, os lotes não eram separados por uma cerca alta de ferro forjado, mas por uma cerca baixa de tijolos, ao longo da qual também cresciam arbustos exuberantes? Ele alugou uma casa. E nós achamos que ela ficaria vazia para sempre. Catherine sorriu. Evan assentiu, escolhendo-a deliberadamente porque era mais próxima da casa de Selena. E não era nem mesmo uma mansão, mas uma casa boa, mas ainda modesta. E estava em um estado muito triste. Ou seja, era habitável, mas sem todo o brilho e conforto a que os habitantes de tais lugares estavam acostumados. O corretor de imóveis, que conhecia Eva há muito tempo, ficou surpreso com sua escolha. Posso lhe fazer uma pergunta? Evan começou com cautela. Mas você não precisa responder, é claro? Por que você não sai de casa? Catherine juntou as mãos na frente dela, entrelaçando os dedos. Era óbvio que ela estava preocupada. É que eu notei ontem e cada vez mais. Em geral, parei aqui na loja local e... Não, nada de fofoca, mas enquanto eu comprava tudo, me perguntaram onde eu vou morar. Descobri que perto de casa e aqui. Ele disse. Não posso, suspirou Catherine. Quer dizer, eu posso. É difícil de explicar. Lá embaixo, tudo além da minha casa. Há como que uma barreira. Você pode senti-la fisicamente? Eva não achava que Catherine era louca, mas, com base nas observações disponíveis, ele teve de admitir que sua encantadora amiga adulta de infância tinha sérios problemas psicológicos. Parecia ser algum tipo de distúrbio, uma fobia. Não, Catherine sorriu culpada. Mas, se eu tentar sair, eu vou surtar completamente. Isso se chama ataque de pânico, disse ela finalmente com dignidade. Mamãe diz que não há nada de errado com isso. Mas isso é tão bonito, disse Evan, e então ele fez o que tinha acabado de lhe ocorrer e pulou a cerca. O sol está brilhando, o solo está quente, a grama. Sabe, quando éramos mais jovens, você e eu adorávamos andar descalços. Gostávamos? Catherine apertou os olhos. Claro que sim. E em um lugar como este, em um dia como hoje, com certeza andaríamos para cima e para baixo. Eva arregaçou as calças, tirou os sapatos e as meias. Em geral, fazia 100 anos que ele não andava descalço fora do apartamento, a menos que você contasse com a praia. Mas agora ele agia quase instintivamente. Ele caminhou silenciosamente até a varanda. Em seguida, estendeu a mão para Catherine e sorriu amplamente. Venha e junte-se a nós. Ela riu. Depois franziu a testa pensativamente. Acredite em mim, nada de mal lhe acontecerá se o fizer. Eu estarei ao seu lado, e ela se virou em direção à casa, como se sua mãe ou algum outro adulto rigoroso pudesse sair de lá e não permitisse tais travessuras ultrajantes. E então ela cuidadosamente tirou os pés descalços, tirou as meias e desceu as escadas. Os pés descalços de Catherine afundaram na terra seca e aquecida pelo sol. Sua palma repousou sobre a mão de Eva. Isso é maravilhoso. Eu lhe disse, ela sorriu. E então eles foram dar um passeio. Apenas passeando pelo jardim. Catherine olhou para o sol, respirando profundamente, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes, e Evan conversou com ela sobre pequenas coisas. Depois conversaram sobre o jardim e a casa. Catherine disse a ele o quanto amava o lugar e o quanto ele sempre significou para seus pais. Evan sugeriu que talvez ela devesse ir à casa deles para tomar limonada. E Catherine concordou. Ela levou limonada e algumas fatias de pizza que havia pedido para entrega pela manhã. Eles se
se sentaram no gramado e fizeram um lanche e, de repente, Catherine confessou por que havia parado de sair de casa. E, a julgar pela história dela, Evan percebeu uma coisa importante da qual ela não se lembrava sobre a primeira vez que se afogou no rio, quando era adolescente. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Foi tudo o que ele disse, e ela o olhou nos olhos. Às vezes eu também penso assim. Às vezes, acho que papai, ele gostaria que eu seguisse com minha vida. Que me fizesse feliz. Ele era um homem incrível, e ele falava sobre o John. Sua paixão por história e arte. Como ele quase perdeu todas as economias da família nos anos 90, mas só as salvou graças à sua engenhosidade. E como ele sempre brincava dizendo que havia comprado objetos de luxo de ouro e prata e os havia escondido aqui em algum lugar. Ou na casa ou na vizinhança. Escondidos então, nos anos 90, para pessoas galantes, ou seja, os bandidos não roubavam. E muitas vezes, à medida que Catherine crescia, John gostava de brincar dizendo que aqui, quando ela crescer, um dia ele se casará com ela, aqui, e ela terá um dote, assim como a Czarina. Esse é o tipo de pai que tinha um contador de histórias, terminava a história Catarina. De repente, ouviu-se um barulho vindo da casa e a garotinha sentada ao lado de Eva acordou. Oh, a mamãe acordou. Tenho que lhe dar o café da manhã e, em geral. Estou indo, e ela se levantou, sorrindo para ele. Obrigada pelo passeio, foi mágico, Eva acenou para ela. Foi realmente mágico. Na verdade, toda a sua vida havia mudado em poucos dias de uma forma que ele nunca havia imaginado. Você de novo? Essa foi a pergunta que Harry fez, ou melhor, rosnou para Eva. Ele tinha vindo visitar seus alunos de acordo com a programação. E não se divertiu nem um pouco ao ver um homem em quem ele inexplicavelmente gostava, mas que cada vez mais sentia como uma ameaça aos seus planos. Eu de novo. Boa tarde, respondeu Eva educadamente. Eu já lhe disse. Não me lembro por que um estranho teria o direito de controlar minha vida em primeiro lugar, Evan sorriu severamente. E, além disso, eu moro aqui agora. O quê? Harry revirou os olhos. Alugar uma casa. Isso não parece ser contra a lei. Tenha um bom dia, Evan disse, e então, pulando a cerca de volta, ele se dirigiu para casa. Mas então ele parou, olhando por cima do ombro. E, a propósito, pretendo me comunicar com Catherine e Selena pelo tempo que eu quiser e enquanto elas concordarem. E a opinião delas. Bem, que diferença isso faz? Vocês são apenas uma equipe de apoio. O que, a propósito, por incrível que pareça, eles se permitem muito. Sim, acrescentou ele, pensativo. Catherine e Selena certamente teriam que conversar sobre isso. Mas, por mais ocupado que Eva estivesse com seu novo negócio, ele não podia deixar a administração da Velvet cair no esquecimento. Pela primeira vez, ele sentiu com todo o seu ser a extensão em que o negócio de administrar esse restaurante de luxo absorvia suas energias. Ele já havia sonhado que seu trabalho seria criativo. Não, ele entendeu que, em um negócio como esse, é impossível prescindir da rotina e, ainda assim, ele era extremamente dependente da vontade e da opinião do Sr. Walker. Ele tinha uma responsabilidade colossal. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer tudo como deveria ser feito e não de outra forma, mas, ao mesmo tempo, Evan tinha muitas coisas novas em sua vida. Ele começou a visitar Catherine e Selena quase todos os dias. Ele e Catherine tinham um interesse semelhante pela boa culinária e ele ficava feliz em ensiná-la a cozinhar, e então, é claro, elas sempre o convidavam para ficar e provar tudo o que haviam preparado juntas, e felizmente, Eva não se deparou com Harry na maioria de suas visitas. Mas, mesmo quando o encontrava, parecia-lhe que o garoto havia amolecido. Ele estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Como medir a pressão arterial de Selena, administrar-lhe soro e levar-lhe medicamentos, e mais, em algum momento, Eva retirou alguns de seus deveres e sugeriu a Catherine que ele poderia levar todos os mantimentos para eles, pois não havia problema em pegar algo na cidade ou mandar entregar. Catherine ficou constrangida no início, mas depois concordou e eles conversaram mais e mais.
Ela ainda não se lembrava de quase nada do tempo que passaram no orfanato, mas parecia que algumas lembranças estavam começando a despertar. E Eva notou com tristeza que o estado mental da mãe adotiva de Catherine estava se deteriorando quase todos os dias. E ele pensou no fato de que talvez fosse necessário fornecer a essa idosa aconselhamento, exames e tratamento por especialistas altamente qualificados nas melhores clínicas. Ele poderia organizar isso. Tudo o que faltava era convencer Catherine a fazer isso. Porque até agora, isto é, desde a primeira vez, ela havia rejeitado resolutamente e até mesmo com ressentimento tal proposta. E então aconteceu algo que ameaçou destruir tudo o que Eva havia trabalhado tão arduamente para criar em sua comunicação com Catherine. Isso aconteceu quando, um dia, Catherine criou tanta coragem que decidiu ir até a casa dele. Ela estava animada e bateu à porta. Ela estava usando um vestido de verão muito bonito, branco com margaridas. E ficou perplexa quando Christie abriu a porta. Bem, quem é você, a faxineira? Perguntou a amiga de Evan. Ela estava usando um macacão escarlate e um mar de joias de ouro. Eu não sou a faxineira, disse Catherine, batendo os cílios. Eu sou sua colega de quarto. Uau, Christie se esticou, curvando os lábios. De repente, ela pensou. Eva não havia decidido se mudar da cidade de repente por causa dessa garota? Ele não estava prestando muita atenção nela ultimamente, estava tão melancólico. Christie avaliou rapidamente sua rival. Ela não era jovem, nem estudante, sim, mas tinha um rosto novo. Parecia ter negligenciado os serviços de esteticista e estava toda natural. Uma espécie de garota pastoral simples, e até tinha uma trança até a cintura. Mas Christie era uma garota com um rico passado de acompanhante e ela sabia por experiência própria que, às vezes, são as quietas que parecem dentes de piranha. Ok, ouçam. Ela agarrou sua rival em potencial abaixo do cotovelo com sua mão bem cuidada. Evan é o meu homem. Não sei com o que está fantasiando, mas é melhor ficar longe dele, entendeu? Ou eu vou tornar sua vida miserável. E quem é você para ele em geral? Perguntou Catherine, quase chorando. Eu sou a amante dele. Estamos apaixonados e logo nos casaremos. É isso, saia daqui. Dizendo isso, ele bateu a porta na cara de Catherine. Ela parou um pouco, estremeceu de repente, assim que olhou para baixo de seus pés, voltou correndo para sua casa. Que doloroso, que assustador. Ela havia saído para o mundo novamente. E o mundo a havia machucado novamente. E esse Eva. Ele estava apenas brincando com ela. É verdade. Harry estava certo quando disse que ela não era nem mesmo uma mulher, mas uma garotinha estúpida que precisava ser protegida e mantida em segurança ou estaria perdida. Quem era? Perguntou Evan. Ele estava ao telefone, ou melhor, discutindo com um dos fornecedores de Velvet, por isso não tinha visto. Christie sacudiu os cabelos e sorriu. Um vizinho, e perguntou se queríamos comprar leite vaporizado. Bem, eu disse não e Eva assentiu. Ele realmente não confiava nos produtos dos fazendeiros, quero dizer, particulares, em termos de qualidade, pois já havia sido envenenado por coalhada do mercado. Christie, precisamos conversar e na verdade, ele realmente queria conversar com sua amada, que o procurou de repente na noite anterior. Mas, primeiro, ele decidiu adiar a conversa para a manhã seguinte, porque estava com uma dor de cabeça terrível, e depois se distraiu. Foi uma conversa difícil. Christie estava chorando e jogando tudo nele, recusando-se a reconhecer o fato de que eles estavam se separando. Mas então, quando ela percebeu que havia acabado, ela simplesmente disse a Evan que ele era um pão duro e não um homem, desejou que ele fosse para o inferno e saiu correndo de casa. Ela entrou em um carro estrangeiro, que, a propósito, ele havia alugado para ela, e saiu dirigindo, e Eva achou que tinha tido muita sorte pelo fato de Catherine não ter tido tempo de conhecer Christie. E ele também decidiu que amanhã, assim que tivesse resolvido todos os negócios no restaurante, teria uma conversa séria com Catherine sobre tudo. Sobre seu passado. E, o mais importante, sobre seu futuro. Há alguns dias, Evan decidiu fazer isso,
descobriu o sobrenome de Harry por meio de Catherine e procurou um bom detetive particular para obter o máximo de informações que pudesse sobre esse cara. E o que você descobriu? Ele perguntou a ela quando recebeu a ligação no final da tarde. Eva estava em seu apartamento na cidade e estava prestes a ir para a cama. Mas depois de ver as mensagens que lhe foram enviadas, ele perdeu o sono, porque a imagem que foi revelada era simplesmente horrível. Descobriu-se que Harry não trabalhava apenas para uma empresa que fornecia cuidadores e outros profissionais do gênero. Ele trabalhava para outros. Mas ele foi demitido porque violou todas as regras de conduta possíveis. Por exemplo, ele tentou roubar dinheiro de alguns de seus clientes idosos crédulos. E uma vez ele tentou se passar pelo neto falecido de uma avó, que ela achava que era louca e que não estava morta de jeito nenhum. Assim, Harry esperava fazer com que ela assinasse uma escritura de doação do apartamento. Além disso, descobriu-se que esse Harry, quando mantinha relações com várias garotas, também extorquia dinheiro delas e também espalhava suas mãos, e Eva leu tudo isso com os dentes cerrados, percebendo que Catherine havia confiado em um verdadeiro monstro e que ela e sua mãe idosa estavam em grande perigo. Não havia como saber que coisa terrível o homem estava tramando. E Eva não tinha dúvidas de que Harry estava tramando algo ruim, porque ele estava se esforçando tanto para afastá-lo que literalmente irradiava agressividade. Eva decidiu que dormiria por algumas horas e depois iria até Catherine para ter uma conversa séria com ela. Ele lhe contaria toda a verdade. Mas o que estou esperando? Evan disse a si mesmo, discando o número do telefone de Catherine. Sim. Ela atendeu e, pelo tom de voz, ele percebeu que ela estava chorando. O que você quer? Eu odeio você. Ao ouvir isso, Evan ficou confuso e lhe perguntou o que há de errado. E então Catherine, emocionada, soluçando, derramando toda a sua dor, disse a ele que havia descoberto que ele tinha uma namorada. Não, disse Catherine, ele sabe que não há nada entre eles. Mas, por que ele brincava com ela? Por que ele a fazia se sentir necessário? Será que ele sentia um prazer tão perverso em domá-la dessa forma e depois queria abandoná-la ou talvez até mesmo usá-la da maneira mais perversa? De modo algum. Evan começou, mas Catherine lhe disse que não queria mais encontrá-lo e que se ele aparecesse em sua casa, ela não sabia o que faria. Quando a conversa terminou, Evan ficou sentado por um longo tempo, apoiado na mesa da cozinha, onde o chá estava esfriando, e pensando no que deveria fazer agora. Christie havia feito algo errado pela última vez. Evan temia que, se agisse com muita firmeza agora, ele poderia se machucar. Ele poderia machucar Catherine emocionalmente. Ela é tão frágil. Portanto, ele deveria pensar bem nas coisas. Ele achava que tinha um pouco de tempo para isso. Mas, na verdade, não havia tempo. Ele só não sabia disso ainda. No dia seguinte, veio a tempestade. As previsões dos meteorologistas de que o fim do verão seria quente e ensolarado não se concretizaram. Agora, os meteorologistas estavam alertando para não sair de casa, a menos que fosse absolutamente necessário, para ter cuidado nas estradas e não nadar no rio, pois ele poderia carregar muito, e Catherine estava sentada na cama em seu quarto. Não havia mudado muita coisa desde que ela tinha cerca de 18 anos. Apenas o papel de parede havia sido atualizado. E o mesmo conjunto de almofadas decorativas em capas coloridas com padrões florais. Os mesmos bichos de pelúcia nas prateleiras. Catherine sentou-se na cama, dobrou as pernas e olhou para um ponto. Às vezes, ela pensava por que sua vida era assim, estranha, diferente da de seus colegas de classe. E cada vez que esses pensamentos lhe causavam sofrimento, e não, Catherine amava seus pais, e não se importava que eles fossem mais adequados à sua idade como avós. E ainda assim, às vezes, faltavam a ela as alegrias habituais das meninas, a emoção do primeiro amor, a vida independente, seus próprios erros e sucessos. Agora ela está mais consciente do que nunca de que passou tantos anos com pais idosos. Não há nada de errado em ser uma filha amorosa e atenciosa. Mas somente com uma clareza aterrorizante Catherine percebeu que, nesse amor sem limites de filha, ela se perdeu. Catherine, Andy que entrou no quarto. Sua mãe não está nada bem.
Eu sei, suspirou a garota. Você sabe, e depois de tudo, Notre Oaks, ela realmente ficará bem. Não ficará. Querida. Bem, quantas vezes já conversamos sobre isso? Você pode ver como ela está piorando a cada dia. Ela vai se esquecer de comer. A voz de Harry esbanjava simpatia, mas por dentro ele se sentia triunfante pelo fato de ser ele quem estava piorando a condição de Selena a cada dia. E ele sabia o pequeno segredo de que, em vez de vitaminas em suas intravenosas, eles estavam lhe dando outra coisa, sedativos fortes, que ele sabia serem estritamente contraindicados para ela, e Harry sabia que estava perto de concretizar seus planos. E mesmo que todas as lendas sobre o tesouro se revelassem falsas. Bem, então ele teria um capital considerável. Ele sabia que a velha senhora mantinha muito dinheiro em suas contas. E a casa vale muito. E há antiguidades nela. E uma esposa jovem e atraente. Ele vai se divertir com ela e, depois, usando seu conhecimento específico, e organizará tudo para que Catherine seja reconhecida como incompetente. E a colocará em um colégio interno. Pelo resto da vida. Esse era o plano dele. Rich Evan quase arruinou tudo. E bem na hora em que seu amante apareceu. Harry, a propósito, tinha tido um vislumbre dessa garota e pensou que, quando ficasse rico, teria muitas belezas assim. Mas, é claro, ele também não ia desistir de Catherine tão rapidamente. Além disso, o fato de a tarefa ter se tornado mais difícil havia aguçado seu apetite. E Harry pensou: por que esperar? Por que não começar a se aproveitar do belo e maravilhosamente inibido simplório agora mesmo? Além disso, ele contava com o fato de que, ao se tornar o primeiro homem de Catherine, ele teria mais influência sobre ela e se tornaria seu escravo. Seu escravo do amor. As palmas das mãos de Harry desceram sobre os ombros da garota e apertaram. Ela encolheu os ombros. Mas ele não retirou as mãos. Minha pobre garota. Não vou deixar que ele se aproxime de você novamente. E eu ainda não falei com ele, suspirou Catherine. E talvez. Isso é um erro? Não é um erro. Ele não precisa de você. Mas, e eu preciso de você. Como? Ela olhou para ele com olhos enormes e ingênuos. Eu preciso de você, Catherine. Lambendo os lábios, Harry se aproximou para um beijo. Catherine cambaleou em um primeiro momento, depois se afastou. Ela estava tão enojada. Sentiu-se mal. Vamos lá, querida. Harry percebeu que talvez estivesse com pressa, mas, ao mesmo tempo, sentiu que não podia esperar e não podia suportar isso. Droga, essa Catherine parecia tão jovem e pura em seus 30 e poucos anos. Ela era tão tudo. Correta, não mimada, inocente. Que ele queria fazer algo com ela imediatamente. E Harry percebeu que havia chegado a hora. Case-se comigo, Catherine, disse ele, aproximando-se lentamente de sua vítima. Como? Catherine exalou. Você será minha esposa, ela não perguntou mais, mas Harry simplesmente afirmou o fato. Amanhã sua mãe será levada para o colégio interno. E nós solicitaremos o registro de casamento. Catherine. Ele levantou a voz com severidade. Você precisa entender. Você não pode cuidar de sua mãe nem de si mesma. Sim, você. Sim, você está até mesmo fora de casa, na tenda, não pode sair. De repente, Catherine fez algo que nunca havia se permitido fazer com Harry. O que foi? Ela nunca havia tratado as pessoas daquela maneira. Ela deu um tapa na cara dele. Eu não estou brava, Harry ficou paralisado. Sua bochecha ardia como fogo. Foi humilhante também. Ouviu-se o rangido silencioso de um cinto sendo puxado de suas calças. Sua putinha. Vou ensiná-la a desobedecer a seu marido. Os olhos de Catherine se arregalaram. Algo estava acontecendo em seu cérebro. Pareceu-lhe que o mundo ao seu redor começou a girar em uma velocidade insana. Memórias há muito enterradas irromperam em sua mente. Ele era muito jovem. A dor de um tapa nas costas. Medo,
Desespero. Fuga. Ela havia fugido da dor então, e Harry levantou a mão e o cinto sibilou pelo ar. Catherine tentou se esquivar com um grito, mas o cinto ainda atingiu seu ombro. E essa foi a gota d'água. A consciência da garota se despedaçou como madeira atingida por um raio. E ela se jogou para fora da casa. Eva não se importava com o que os meteorologistas diziam. Ele não se importava com o fato de que ele próprio estava sem dormir, cansado e irritado. No momento, ele tinha apenas uma tarefa de manter os olhos na estrada, pisando fundo no pedal. Ele estava indo para uma comunidade de chalés. Havia inquietação em seu coração e, como ele estava alugando uma casa na vizinhança, não precisava mais esperar que o deixassem passar pelo portão. Ele poderia simplesmente entrar em sua própria casa e, em seguida, tomar o caminho familiar por cima da cerca até a propriedade de Selena. Evan correu para a varanda. Por que o portão estava aberto? Catherine? Catherine! Ele gritou. Parecia que o tempo tinha ficado tão ruim que até a energia de emergência estava desligada. Na escuridão, Eva esbarrou em alguém. Oh, é você, sussurrou uma figura na escuridão e percebeu que era Harry e que ele estava bêbado. Ele saiu correndo. Mas que droga! Onde está a Catherine? O que você fez com ela, seu idiota? Eva agarrou Harry pelo pescoço e o empurrou contra a parede mais próxima. O que essas garotas querem? O que ele quer com você? Porque você tem o dinheiro, certo? Ela fugiu. Eu só queria lhe mostrar um pouco. Como uma futura esposa. Harry soltou uma risada bêbada e tentou dar um soco em Eva, mas só conseguiu acertar um golpe de relance no queixo. Eva o deixou ir embora sem dó nem piedade. Catherine havia fugido. Para onde uma jovem mulher poderia fugir em uma noite de tempestade, quando ela mal havia saído de casa nos últimos anos? Bem, é claro, para o mesmo lugar para onde ela havia fugido pela última vez, fugindo dos golpes na mesma noite. Seu coração não estava mais apertado pelo pressentimento ansioso, mas a percepção do desastre iminente o estava dilacerando. Evan saiu correndo da casa. Foi uma sorte, sorte que ele tinha uma boa memória para mapas e se lembrava para que lado ficava o rio. E onde havia uma ponte. Eu tinha ouvido falar sobre esse fenômeno em um programa científico. Quando uma pessoa em uma situação extrema e extremamente traumática começa a agir de forma semelhante a como agiu no passado. Evan poderia jurar que Catherine estava fazendo exatamente isso agora. E só se podia esperar que a ponte de hoje não fosse como aquela frágil do passado, só se podia esperar que ela não estivesse completamente e não completamente louca, e que nada acontecesse com ela. Eva não entendia como, mas literalmente na hora conseguiu tirar um smartphone do bolso e discar o número certo para pedir ajuda na casa onde havia um estranho impróprio e bêbado e uma mulher idosa indefesa, e a quem ele provavelmente pretendia machucar. Catherine. Certamente não era uma boa ideia tentar ligar para alguém com esse tempo. Mas Eva não podia agir de forma completamente sã, racional e séria nesse momento. Era como se ele próprio estivesse parcialmente louco. Ali está a ponte. Realmente não era a mesma coisa. Essa ponte era muito mais larga, mais confiável, mais forte. Mas era apenas um vislumbre de uma figura feminina frágil nela ou era realmente um raio? Depois de tropeçar várias vezes na lama e perder um sapato na lama grossa e pegajosa, Evan finalmente chegou à ponte. Catherine. Ela estava lá, tremendo. Seu rosto se contorcia em histeria e a chuva se misturava com suas lágrimas. Evan congelou Catherine, como se uma maldição estivesse pairando sobre ela. Estava parada bem na parte da ponte onde faltava parte do corrimão. As lajes pareciam ter sido feitas pelo furacão de hoje. A ponte de madeira. Deve ter parecido para os habitantes do vilarejo caseiro como uma bela característica pastoral que adornava sua paisagem com bom tempo. Mas agora tudo havia mudado. Catherine. Catherine, sou eu. Não chegue mais perto. Catherine gritou e chorou novamente. Catherine. Querida, sou eu, seu Evan. Você se lembra? Você se lembra? O orfanato, você e eu, e ele parou e estendeu os braços, como se a convidasse para um abraço protetor.
Querida, tenha cuidado. Catherine, já passamos por isso antes. Você está assustada, eu entendo isso, mas não vou deixar que você se ofenda. Foi o que ele disse. Eu não sou ele, Evan disse. Catherine, eu te amo. Você se lembra, Catherine? Você se lembra daquele dia em que corremos juntos e depois nós nos separamos para sempre? A jovem mulher congelou. Seu rosto assumiu uma expressão impenetrável enquanto ela se esforçava para se lembrar. E então seus olhos se abriram, ela se lembrou. Catherine, venha comigo. Vamos para casa. Eu cuidarei de você e de sua mãe. Pareceu a Evan que ela estava pronta para dar um passo em direção a ele, para confiar nele. Mas, naquele momento, os céus foram novamente rasgados por relâmpagos, e em seguida, trovões ressoaram. E então, o vento atingiu a ponte, e os relâmpagos novamente. E simplesmente, a parte em que Catherine estava de pé desabou de repente. O grito da jovem foi abafado pelo rugido, e Evan correu para frente, viu que o rio estava arrastando sua presa, que cambaleava sem sucesso. Ele rapidamente se decidiu e pulou no rio. No final do verão, com esse clima, a água estava congelando. Como seu coração não parava. Eva estava respirando água suja, pesada devido à suspensão de areia levantada do fundo. Ele estava tossindo. Mas ele continuou flutuando. Agora ele virou a cabeça. Onde está Catherine? Aqui brilhava uma mancha do vestido dela e ele, mal movendo os braços e as pernas, começou a avançar. Vamos lá, só mais um pouco. Foi só um capricho ou dessa vez ela desapareceu debaixo d'água por muito mais tempo? Não. Ele não podia se atrasar. Seria muito injusto. Isso não podia acontecer. Evan sentiu um pouco mais e isso não duraria muito. Seu corpo o trairia. E a correnteza do rio os pegaria, os giraria e os levaria embora em seu abraço destrutivo. Finalmente, finalmente, ele fechou os braços em torno de Catherine. Ela era tão pesada. Como ela estava inconsciente, Evan percebeu. Onde conseguir forças para chegar à margem? Lá está ela, tão perto. Seria uma pena não nadar até a margem. E, de alguma forma, ele nadou até a margem. Parecia que o próprio rio, em algum momento, ajudou e sua ondulação empurrou dois corpos. Catherine. Evan percebeu que seu telefone estava irremediavelmente desconectado depois de tanto tempo nadando. Ele não conseguia falar com os socorristas e dizer-lhes exatamente onde estavam agora. E da vila do chalé eles foram levados por uma pessoa decente. Catherine. Querida, abra seus olhos. Ele a segurou em seus braços e não entendeu como isso aconteceu. Então as leis do universo fizeram com que ele a perdesse novamente. Por que ele tinha que fazer isso? Será que ele fez tanta coisa errada nesta vida? Mas isso não é justo. Ok, ele é ruim, apenas uma pessoa terrível. Ele chutou uma senhora idosa para fora do restaurante. Mais, e mais, e mais, e mais. Por que ele fez isso com Catherine? A última coisa de que ela se lembrava era de duas coisas. Voltaram as lembranças de quem era sua melhor amiga, de como elas haviam fugido juntas e do que havia acontecido depois. E então veio a água. Ela atraiu, atormentou-a, torceu-a e puxou-a para baixo. Ela o ouviu chamando por ela. Ela queria responder, mas sua força e a força dos elementos eram desiguais. E então ela se cansou de lutar. Mas o que aconteceu agora? Catherine ficou sonolenta e surpresa ao perceber que estava quente e seca. Seu corpo doía, mas ela estava deitada em algo macio e relaxado. E, além disso, não parecia nada disso, mas o sol estava brilhando em seus olhos. Ela gemeu baixinho e balançou a cabeça. Catherine. Uma voz familiar soou acima dela. Acorde, minha querida. Oh, o sol na janela, sim? Agora, vou lhe dar cobertura. Doutor. A voz diminuiu um pouco. Ela está acordada. Catherine?
Agora que ela finalmente abriu os olhos, viu um homem vestido de médico. Como ela está se sentindo? Ela está bem. Nada, o médico acenou com a cabeça e sorriu encorajadoramente para ela. Que bom, e então ele falou. Brevemente, profissionalmente, mas de forma acessível, ele explicou que havia passado quase 24 horas inconsciente, depois mal voltou a si. O corpo sofreu hipotermia grave, havia grandes riscos, mas, felizmente, tudo acabou bem. Mas não sem, é claro, entorses e contusões, e também houve suspeita de concussão. Eu me lembro, disse Catherine. Eu me lembro de tudo. Disseram-me, o médico olhou para Eva. Que você sofreu de amnésia por muitos anos. E você? Você começou a se lembrar de alguma coisa? É um caso incrível. Minha mãe. Catherine olhou para mim suplicante. O que há de errado com ela? Ela está bem, respondeu o médico. A condição da Selena não é alarmante. Mas devo dizer que, e o médico parou de falar, porque Eva o cutucou gentilmente com o cotovelo. Não preocupe um homem agora, ele já sofreu o suficiente. Não, eu quero saber, insistiu Catherine obstinadamente. Eu preciso saber, e então o médico explicou. Ele disse que, por muito tempo, Selena havia tomado a decisão absolutamente errada, prejudicando seriamente seu estado físico e mental. É o Harry, disse Catherine. Ele é, estou entendendo corretamente, é ele? Ele naquela noite, ele queria que eu. No começo eu tinha medo de pensar mal dele, mas depois continuei sentindo que havia algo sombrio nele. É isso mesmo, disse Eva. Contratei um detetive particular. Ele parecia suspeito e tudo se confirmou. Harry, ele. Quando o encontraram, ele estava ainda mais bêbado. E ele? Ele teve a coragem de se gabar do que tinha feito. Ele confessou tudo. Mas ele não vai mais nos machucar, vai? Ele nunca mais virá à nossa casa, e suspirou Catherine, e então cobriu os olhos. Desculpe-me, estou cansada. É melhor você descansar agora, Catherine, disse o médico. Ele saiu do quarto com Eva. Eles conversaram sobre o tipo de tratamento que Catherine e sua mãe precisariam em um futuro próximo. Eva disse que cuidaria de tudo e mais, no momento, é claro, não havia possibilidade de transferir Catherine e sua mãe para uma clínica particular e, além disso, elas estavam sendo muito bem tratadas no hospital. Mas Eva ainda estava em plena atividade, carregando os pacotes, que incluíam todo tipo de guloseimas. Por isso, aliás, ele foi repreendido algumas vezes pelo médico. Entenda. Ele o repreendeu como se fosse uma criança pequena. Frutas exóticas e chocolates, essa não é a melhor opção no momento. Eu só queria fazê-la feliz, suspirou Eva. Finalmente chegou o dia em que Catherine e Selena puderam voltar para casa. Eva percebeu que talvez estivesse assumindo demais, mas ele havia garantido o apoio e o consentimento de Catherine com antecedência. E contratou uma empresa de limpeza especial para cuidar da limpeza da casa, bem como dos pequenos reparos necessários. Eva também ordenou que trabalhassem no jardim, removendo todas as ervas daninhas e a grama seca, renovando os caminhos. Em parte dos canteiros de flores perto da casa, ele plantou plantas já crescidas e floridas de veludo, e, ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, grandes mudanças estavam ocorrendo na vida profissional de Eva. Um dia, o próprio Sr. Walker procurou Velvet e lhe disse que tinha duas notícias. A primeira não é muito boa porque ele acha que seu subordinado, ou seja, Eva, pode trabalhar com muito mais dedicação. A segunda notícia era boa, de acordo com o próprio Sr. Walker, e era que ele pretendia realmente abrir um restaurante em Mônaco. Se você se mostrar digno, então, acho que poderia usá-lo lá, disse ele, recostando-se em sua cadeira de couro. Sou muito grato a você, respondeu Eva. Estou esperando por isso há anos. Já imaginei isso muitas vezes. Mas, e tenho que recusar sua oferta. Tenho que recusar sua oferta e me demitir. O Sr. Walker ficou surpreso. Ele exigiu uma explicação. Eva não quis lhe dar
todos os detalhes, no entanto, então ele se limitou à declaração geral de que as circunstâncias familiares exigiam isso. Os superiores não ficaram felizes. Mas o consentimento foi concedido. Evan deu um suspiro de alívio. Sim, ele não tinha dado esse passo facilmente. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Muitas coisas já estavam diferentes em sua vida. Muitas coisas iriam mudar no futuro, e suas economias no momento eram suficientes para abrir seu próprio negócio, por exemplo, uma pequena cafeteria. E, é claro, Eva não estava mais alugando aquela mansão ao lado da casa de Selena. Agora ele podia ir até lá sempre que quisesse e pelo tempo que quisesse, sem se sentir acanhado. Depois de um tempo, quando Selena estava se sentindo muito melhor, eles conversaram. Eva confessou a ela o que havia sido com Catherine e revelou francamente seus planos para o futuro dela. Selena ouviu atentamente. Estou feliz. Fico feliz que minha garotinha tem alguém para cuidar dela agora. Eva estava realmente grato. Eva estava realmente grato. Ele estava prestes a sair do quarto da idosa, mas ela o chamou. Quanto ao outro dia, ela disse com um sorriso. Considere-o seletivamente esquecido. Ela deu uma piscadela. E Eva corou de vergonha, ainda enojado com seu eu passado, que tinha sido capaz de tal ato. Mas ele também estava muito grato a Zina por estar disposta a deixar o passado para trás, e Eva não queria se precipitar. Ele percebeu que as vidas dele e de Catherine tinham sido muito diferentes. Eles haviam crescido e se tornado pessoas muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia deixar de admitir que não conseguia imaginar sua vida sem ela. E é por isso que eles tinham que conversar. Ele encontrou a garota na varanda. Ela estava sentada no último degrau, com os pés descalços tocando o chão. Como você está? Ele perguntou e imediatamente se sentiu constrangido por uma pergunta tão trivial. Não era apropriado iniciar uma conversa séria e romântica. Nada, respondeu Catherine. Quero lhe agradecer novamente. Não é necessário, na verdade, sorriu Eva. Não é que eu tenha feito algo errado. Você me salvou. Isso é. Bem, sim, salvou. Mas... Catherine, acho que sou um tolo. E por que você acha isso? Ele falou como se estivesse em um tom sério, mas seus olhos estavam sorrindo ao mesmo tempo. Porque estou planejando essa conversa há muito tempo, e agora todas as palavras saíram da minha cabeça. Então, junte-as novamente. Isso é fácil de dizer. Então diga assim, vai funcionar. Ele percebeu que ela estava certa, ela estava 1000 vezes certa. E começou a falar sobre como ele a ama, sobre como ele quer passar o resto de sua vida com ela, sobre como ele quer construir uma nova vida feliz com ela. E o fato de que Bem, Catherine estava esfregando a bainha de seu vestido com os dedos. Hoje, era verde escuro. Que eu sou louca. Você não tem vergonha? Você não é louca. Objetou Eva, interceptando gentilmente a mão dela e apertando-a com firmeza entre os dedos. Acho que todo mundo tem um período em sua vida em que é mais fácil se isolar. É normal se fechar. É que você é um pouco longo. Mas a culpa não é sua. E se você me deixar, quero pegar você pela mão e levá-la comigo para onde você quiser ir. Você realmente me ama tanto assim? Ela sorriu de forma astuta, com os olhos brilhando de ternura. Mas por quê? O que há de tão especial em mim? Não posso responder a essa pergunta, disse ele. Pelo menos não tão rápido. Só existe você. A garota com quem eu sonho. E eu. Não, eu sou um idiota. Nós já planejamos nossas vidas, e eu. Talvez eu seja mais um amigo e você não esteja pronto para me ver como seu marido. Você é o mundo inteiro para mim. Catherine aproximou seu rosto do dele. Ela olhou em seus olhos e parecia olhar diretamente para sua alma. E estou pronta para estender a mão e segui-lo em qualquer lugar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal.
Avali como. Adeus.